bem leve, porque nós poderíamos estar buscando uma coisa mais densa. Digamos, se fôssemos olhar a literatura não espírita, tipo Viktor Frankl, que vai falar do sentido da vida, né, em busca do sentido, vai falar dos campos de concentração. Então, eu não quero esse lado. Eu vou trabalhar hoje no lado espírita, necessariamente. Então, vamos lá. Quando nós, nos tempos de escola, falávamos em direção e sentido, isso nas aulas de física ou de ciências, né, falávamos em direção e sentido. E muita gente se confundia as duas coisas. Então, vamos fazer uma ideia muito simples. A direção seria basicamente uma linha imaginária. E o sentido, a gente pode ir, que essa direção poderia ser norte-sul, leste-oeste, para cima, para baixo, qualquer seria a direção. E o sentido seria como a gente vai percorrer essa reta imaginária. Se é para um sentido, digamos, para frente ou para trás, de um lado ou para o outro. Uma analogia muito simples que vai ajudar-nos a elaborar essa questão, mas de forma mais concreta, é pegar uma rodovia. Imagine uma pista retinha, em que você tem aquela direção. Digamos, a gente fala direção, que você tem aquela, vai seguir aquela estrada, né? Mas o sentido, você pode optar por uma pista indo ou vindo. Então, o sentido é isso. Então, o sentido é como você vai percorrer naquela direção. Então, você está na mesma rota, mas você pode ir para frente ou para trás, de um lado para o outro, mas na mesma direção. E daí a gente vai começar a entender que sentido existencial é esse. Então, a doutrina espírita nos é extremamente clara em explicar essas questões da evolução, dessa lei do progresso. Então, vamos lá entendendo uma questão simples, que todo mundo aqui já sabe, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Questões 115, 133, todas essas questões vão falar sobre esse assunto. Simples no sentido que nós somos criados sem complexidade. Ignorantes no sentido de quando fomos criados não termos conhecimento. Então, essas questões do conhecimento e do saber nós adquirimos, porque Deus nos cria todos iguais. Não há distinção na criação. E aí já começamos a entender que, no princípio, nessa questão inicial, todos nós somos iguais, não tem privilégio na criação. E daí vai entender que o nosso processo evolutivo corre por nossa conta. Olha que coisa interessante. Então, a trajetória da evolução, nós vamos escrevendo a nossa história. Tem até a música do Almir Sater, né, e do Teixeira, que vai falar assim: cada um compõe a sua história, cada um tem o dom de ser capaz de ser feliz. Então, a gente vai construindo a nossa história. E não tem como transferir a nossa posição. Nós estamos aqui colhendo o que um dia nós plantamos. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. É aí um germe, dá para a gente entender da lei, que poderíamos falar de ação e reação, dependendo do caso, do causa e efeito, mas nós vamos entendendo que nós estamos aqui, tivemos o início, estamos agora tendo um meio e tendo um fim, uma finalidade. Então, vamos lá entender nesse contexto. Daí, todos nós vamos evoluir. O sentido evolutivo, então, para todos é evolução. Inexoravelmente, todo mundo aqui vai evoluir. E todos os nossos irmãos, nossos pares, que estiverem numa situação de, digamos, de menor envergadura, hoje moral, ou de conhecimento, um dia vai chegar à perfeição relativa. Então, essa ideia já começa a aliviar um pouco o assunto, porque o que nós vamos entendendo é que o desespero, às vezes, da vida, a falta de sentido,
que a pessoa acha que a vida já não vale a pena, que não tem graça, que não tem motivo para viver, se dá basicamente nessa questão da imortalidade da alma. Quando nós analisamos a nossa questão como espírito imortal, olha, gente, isso aí e olha, vamos na casa espírita, nós temos todo esse cabedal de conhecimento fantástico que é a doutrina espírita. É uma coisa assim maravilhosa essa doutrina divinal, e nós conhecemos os pressupostos, conhecemos a base, o conceito, mas a aplicabilidade na nossa vida se dá de forma mais diferente. E daí, mesmo eu sabendo que eu sou espírito e que tenho um corpo, nós pensamos que nós somos um corpo que temos um espírito. Tanto que a nossa fala é um pouquinho equivocada, que fala assim, meu espírito. Não é meu espírito, eu espírito, meu corpo. É diferente. O espírito é imortal. Essa existência de agora, a minha e a de vocês todos, é uma página da vida. É apenas uma experiência reencarnatória que nós estamos passando agora e que nós temos que aprender com ela. Bem, daí, já entendendo essa questão da imortalidade, sabendo que a vida não se dá apenas da concepção ao túmulo, porque essa ideia da finitude da vida física, achando que depois que morreu, acabou. Nós já ouvimos falar isso, ninguém voltou para falar, ninguém volta para contar como foi, e voltam, e falam. Só que as pessoas que estão falando isso, às vezes não conseguem sair daquela caixa um pouquinho fechada e entender que existe uma vida além da vida, que não existe a morte. E isso ainda está difícil das pessoas assimilarem de forma convicta e concreta, sabendo que essa experiência de agora, ela é temporal. Vai finalizar, todo mundo aqui vai morrer, eu, com certeza, e vocês todos um dia vão desencarnar e vão morrer. É da lei. Mas só que não acaba com a morte. Morreu, não acabou. Aí é que está o X da questão. Se a gente começa a entender que a morte seria o fim, que daí acabou, que só tem essa existência, quando a pessoa olha para a sua vida e vê as dificuldades que passa, vê as vicissitudes, vê a falta, as perdas, a carência, vê todo tipo de dor, de sofrimento, aí as pessoas desanimam, porque confundem aquela existência como a única, e achando que Deus não agraciou aquela pessoa com isso ou aquilo, ou que esqueceu dele em algum tipo de dádiva. E não é assim que acontece. Se nós somos artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade, na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, o homem quase sempre é o artífice da sua própria infelicidade. Então, nós escrevemos essa história, e tem hora que a gente esqueceu que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Bem, daí, em sabendo que nós somos espíritos, e que já tivemos inúmeras e inúmeras experiências encarnatórias, essa não é a primeira, já tivemos milhares de existências, então daí a gente começa a entender que nós estamos hoje recebendo ou passando por aquilo que um dia nós fizemos a nós mesmos ou a outrem. Só que é difícil quando a gente adentra na carne, que nós temos, de um lado, a bênção do esquecimento, que, em lembrando de tudo, seria muito difícil nós convivermos com os nossos irmãos de jornada. Nós esquecemos, isso aí é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, eu também esqueço das coisas erradas que eu fiz, esqueço dos meus débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, como diz Maria Dolores, de iniquidade e de dor. A gente esquece. Então, nós vamos entrar por um lado, passando qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de frustração. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, essa vida não é que eu queria.
Eu não queria isso para mim, eu queria algo melhor. Eu queria estar passando por situações melhores. E em nós existe um movimento que seria, digamos assim, comum na busca da felicidade. Esse movimento é comum para todos nós. Todo mundo quer ser feliz. E quando você não está feliz, e é difícil a gente aceitar que nós escrevemos a nossa história, que nós somos herdeiros de nós mesmos, diz Emmanuel, né? Então a gente esquece disso. Então a gente vai transferir essa dor, esse sofrimento, vai arrumar um culpado. E nós nos colocamos na posição de vítima, e alguém de fora é culpado, o pai, ou a mãe, o amigo, a amiga, o namorado, o marido, alguém vai ser o responsável por aquela dor, por aquele sofrimento. E aí nós nos colocamos nessa posição de vítima. Eu digo nós, que quase sempre esse é o caminho mais comum, e daí a gente entra num processo ou de vitimismo, ou de rebeldia, ou de revolta, e nos sentimos incomodados até com a felicidade alheia. Bem, e aí, vocês, vejo que o público é muito jovem, né? Muito mais jovem do que eu, a maioria. Então, vai entender assim, que essas questões da mídia atual, dessas publicações, elas têm levado muitas pessoas a ficarem desanimadas. É tanta exposição de sorrisos, de selfies, disso, de aquilo, e a pessoa não mostra o lado, às vezes, difícil da vida. Ela mostra, às vezes, no momento que está bem, que a carinha está arrumada, que a roupa está boa. Então, essa questão é um pouco artificial. Certo dia, nos deparávamos com a seguinte situação. Uma bela mulher fazia uma daquelas posições assim bonitas e uma paisagem linda para trás, ela sorria, fazia a sua exposição. Daí a pouco, quando ela fechou a câmera, ela estava chorando. Mas chorando. Ou seja, aquela alegria, aquela felicidade, era para aquela selfie. Toda aquela exposição era uma coisa artificial, não era o que ela estava passando. De repente, o semblante dela se nublou de dor. E aí nós estamos vendo que, às vezes, as dores da alma, nós não as vemos. Então, se vende muito essa questão do imediatismo, do consumismo, dessas questões do hedonismo, de forma geral. Bem, essa coisa externa. E aí nós estamos passando, então, por um processo no mundo em que tem muita informação, muita informação com a velocidade frenética e pouco conhecimento das coisas que são publicadas. Bem, aí nós vamos vendo, então, nesse turbilhão que todo mundo está vivendo, né, nesse processo de muitas questões que, às vezes, existe uma fuga existencial, que a pessoa não dá conta de ver suas dores, quando ela começa a ver, ela já está num processo mais agudo. E daí nós já começamos a entender por que isso acontece, então, de sobremaneira, nesses tempos que estamos passando. Por que tamanha é a cota de pessoas com ansiedade? Não é minha área, viu, gente? Eu não sou especialista nessa área, estou falando mais em relação à doutrina espírita, com as questões de depressão e com as questões até que levam ao fim da vida através do suicídio. É muita. Sobe de forma alucinante esses dados. Quem é dessa área, quem pesquisa isso, sabe que está assim, muito forte essas questões, dessas dores humanas. E daí nós começamos a entender que Kardec, já em O Livro dos Espíritos, ou seja, em 1857, ele faz uma pergunta que é um primor. Pouca gente fala essa questão, né? É 943. Pergunta Kardec assim, como é que se poderia falar sobre essa questão do desgosto, que muitas vezes aparece sem ser de uma forma, digamos assim, confirmada, assim, forma aleatória, forma ocasional, esse desgosto pela vida.
Como que isso se dá? Como que a pessoa desgosta da vida? Ou seja, quem aqui tem gosto pela vida? Que gosta da vida que tem. Vive a vida com gosto. Vive a vida com gosto. E daí vem o desgosto, quando a gente não gosta. O desgosto, digamos, sem causas aparentes, sem causas palpáveis. Aonde que estaria isso? Da onde vem essa questão? No que os espíritos vão responder para Kardec, em 3 itens, simples, a questão é muito pequena. E vai dizer assim, ele começa a explicar da ociosidade. Ou seja, dessa falta, né? Vai falar da falta de fé e vai falar da saciedade. Então, vamos lá começar a falar dessa questão ociosidade, ou seja, do que é ocioso, da mente que não está no trabalho. E aí a pergunta que vocês me fariam, e qualquer pessoa faria, assim, nossa, mas espera aí, o mundo está trabalhando, todo mundo trabalha muito. E se formos pegar alguém que às vezes está nesse quadro, ou de ansiedade, ou de depressão, ou misturado, vai ver que a pessoa trabalha muito, mas trabalha muito. E aí nós vamos começar a entender de que trabalho os espíritos estão falando, do que seria essa questão. Porque, às vezes, nós temos um trabalho, às vezes tem a vida, uma vida, digamos assim, com muitas coisas e coisa nenhuma. Excesso de coisa nenhuma. Então, se pela lei do trabalho, possa, na 3ª parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar e pergunta aos espíritos sobre essa lei, né, que o trabalho é todo fim útil, ou seja, tudo que for útil é trabalho. Então, poderíamos perguntar, existe então um trabalho inútil? Existe trabalho que não gera nenhum benefício. Se nós formos olhar as questões do mal, até das próprias individualidades, ainda que estão vinculadas ao erro, ao vício, tem muita gente que trabalha muito em coisas negativas. É trabalho, mas não tem um fim útil. Ou seja, daí já não é um trabalho nesse sentido evolutivo. Já não é um trabalho que produz o benefício. Então, é um gasto de energia, existe uma transformação de algo, mas aquilo não produz, conforme fala os espíritos, sobre o que seria realmente a lei do trabalho. E daí a gente começa a entender que esse tempo ocioso, ou seja, esse tempo que não produtivo, essa falta do trabalho benéfico, acaba sendo assim, a pessoa trabalha, às vezes, em uma coisa que ela não participa ali, nem o coração, nem o sentimento, nem a vontade. Aquele trabalho é automatizado, é um trabalho como se fosse de uma máquina. E esse trabalho, então, ele não transforma o homem. Em o livro Pensamento e Vida, Emmanuel é um dos livros mais lindos de Emmanuel, gente. Quem um dia puder ler esse livro, cada capítulo é uma história fabulosa. E ali Emmanuel vai falar que o trabalho, existe o trabalho-ação, é esse trabalho que só gera ação, 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 mas não é um trabalho que transforma, e tem o trabalho que seria de serviço. Esse que a gente serve. Aquele trabalho que nele participa o coração, que participa o sentimento, que participa a vontade. É esse trabalho que pode ser não remunerado, que é trabalho. E olha que diferença, às vezes você pode estar num cargo que seja altamente remunerado, mas você não está se nutrindo, você não está se refazendo, e dali aquele trabalho vai criar um vazio existencial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cria esse vazio porque a pessoa trabalha apenas pelo dinheiro, e também a gente tem que trabalhar, porque a gente precisa de coisa para viver. Não estamos dizendo aqui que não precisa trabalhar. Claro que precisa, é necessário o trabalho. E nós precisamos dele enquanto matéria. Né? E quando Jesus fala, meu pai trabalha sempre, e eu também, ou seja, Deus, que é Deus, é o Criador de todas as coisas, a causa primária e primeira deu ao universo. Deus trabalha, e Jesus trabalha também, e por que nós não vamos trabalhar?
Então, esse trabalho é muito bom. Nós temos que ressignificar as questões do trabalho, que o trabalho é maravilhoso. O ócio, ou seja, no sentido de não fazer nada, é muito negativo. A não ser que você possa contemplar, a não ser que você possa se deliciar com algo elevado, aí perfeito. Mas você está nutrindo sua alma, você está refazendo suas energias. E daí a gente começa a entender que o trabalho em si mesmo, ele vai ter que gerar algo de bom. E daí nós temos que, na medida do possível, estar fazendo algo por nós e pelo outro. É nesse trabalho colaborativo, nesse trabalho que gera energia, que nos transforma, que nos eleva. Esse trabalho, ele nutre. Ele tira esse vazio e ele enche de coisas positivas. E aí cabe a nós pensar, digamos, eu tenho um trabalho que eu não gosto muito, mas como que eu poderia fazer que esse trabalho fique melhor? Por que eu estou fazendo, às vezes, aquela profissão? Por que eu estou naquele cenário? Tem algum motivo. Porque nós não tem nada fora do lugar. As experiências que nós passamos, todas elas são úteis para nós. Então, repensar nessa questão do trabalho. Então, colocar no nosso trabalho amor, vontade, energia, querendo fazer dele o melhor, entregar o melhor naquele tempo que nós tivermos para trabalhar. E mesmo que sem um trabalho remunerado, no nosso trabalho do dia a dia, em qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente coloque um fim útil. Bem, e com relação à falta de fé, nós vemos que existem questões que às vezes a pessoa confunde, crença e fé. Você pode crer hoje e descrer amanhã. Mas a fé é aquela que nos conecta, né? A fé vem da palavra fidelidade, fides, que vai nos levar a esse sentido profundo da união. E o nosso sentido é encontrar Deus. O nosso sentido é essa fidelidade, principalmente a Deus. A questão 614 do Livro dos Espíritos, ela, da lei de adoração ainda, Kardec indaga sobre a lei divina ou natural, e a resposta, eu sou apaixonada com essa questão também. Aliás, todas são lindas, né? Mas ela diz assim, que a lei de Deus é a única perfeita para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha, gente, nisso aí está dizendo o quê, afinal das contas? Que a infelicidade nossa de hoje corre por nossa conta. Porque nós nos afastamos da lei de Deus. Quando nos afastamos, nós sentimos o reflexo do afastamento. Isso dói, constrange, incomoda. Então, o nosso processo evolutivo é de chegar a Deus. É desse religare, que é a questão da religião. É ligar a criatura ao Criador. Porque Deus está conosco. Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E a lei de Deus está na nossa consciência. Então, o afastamento corre por minha conta, porque Deus está comigo. Só que, às vezes, nós não estamos com Ele. Quando, então, analisamos por esse viés, e vamos entender que Jesus fala que se tivesse uma fé, tamanho de um grão de mostarda, né? E que poderia transportar montanhas. Gente, essas montanhas que a fé transporta, são as montanhas da dificuldade, das dores, das vicissitudes, de todo tipo de embaraço, de impedimento, essa fé ultrapassa. Porque, voltando então a outra questão que vai amarrar isso aí para entender bem, quando Kardec indaga sobre a felicidade, e os espíritos vão responder que conforme a vida material é a posse do necessário, questão belíssima, por sinal, e, 922, né, e conforme a vida moral, é justamente a consciência tranquila, que nós acabamos de falar da consciência, e a fé no futuro. Aí amarra, gente, que sem fé, sem eu ter uma fé convicta, inabalável, aquela fé robusta, essa fé que encara a razão, frente a frente, em toda a época da humanidade, é essa fé que vai sustentar qualquer tipo de dificuldade. Porque se eu passar por um tipo de ameaça, uma dor, um problema qualquer, eu com fé
eu vou. Andar com fé, eu vou. A fé não costuma falhar, né? É Gilberto Gil. Mas então, a gente vai andar com fé. Então, quando eu boto fé na coisa, eu fico feliz, porque a fé me eleva. Por que é essa fé que me conecta? Porque eu não vou desconfiar, eu vou ter essa fidelidade, essa conexão, esse vínculo profundo, e vou acreditar plenamente nisso. E aí dá para entender que essa fé, ela vai ter que ter uma base lógica, racional. Eu vou ter que ter fé em coisa boa, porque eu posso ter fé na coisa ruim. Eu tenho que ter a fé em coisas boas. A fé realmente robusta, que não se abale. E daí o Espiritismo vem e nos traz toda essa explicação sobre a questão da fé, que vai nos fazer entender Deus na sua grandeza, e nós entendemos que somos filhos de Deus. Nós não temos que nos apartar disso, nós temos que ter convicção que somos filhos e filhas de Deus. E saber que Deus é nosso Pai. E se Ele é Pai, Ele nos ama imensamente. E o terceiro item dessa questão, na tradução que eu uso, do Guilherme Ribeiro, fala saciedade, ou seja, essa busca incessante de se saciar. Quando nós, às vezes, buscamos saciar das questões materiais, quanto mais eu buscar só de questões materiais, mais eu vou ter falta, porque não vai me completar, não vai me sustentar. Nós temos que buscar, como Jesus falou, aonde nós colocamos o nosso coração, aí está o nosso tesouro, né? Porque às vezes nós buscamos as coisas da matéria e onde o coração nem passa. Então, as nossas vontades, os nossos anseios, então nós temos que colocar isso onde nem as traças, nem os ladrões vão acessar. Então, quando nós colocamos a nossa vontade em nosso coração, e quando nós vamos ter algo que aquilo vai nos satisfazer, porque essa questão do imediatismo, essa questão volátil, às vezes líquida, eu já costumo dizer, já está no gasoso quase. Tem coisa assim tão rápida que você não tem nem apenas a liquidez, né, dessa questão, essa sociedade líquida que nós estamos passando, que as coisas passam, não se tem sustentação, é como se corresse pelas nossas mãos, não seguramos mais nada, está tudo muito assim, veloz. Então, nós temos que parar e pensar de aproveitar essa existência com aquilo que nós já temos. Que quando nós fomos buscando fora, olha só, quando a gente busca fora, a gente se desencontra. Que Jesus falou assim, que o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá, está em qualquer lugar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Cada um vai dizer uma coisa. Então, nós temos que nos conectar com esse reino de Deus interior, para que mesmo em acontecendo todas as dificuldades, todos os atropelos, as adversidades da vida, eu vou me sustentar, porque essa fé vai me sustentar, essa consciência e toda essa construção do eu imortal que sou. Bem, daí começa a entender que quando eu busco só na matéria me saciar, me nutrir e me desconecto de Deus, é como se fosse uma folha que caiu de uma árvore. Ela tinha ali, enquanto que estava na árvore, estava nutrida, estava forte, mas quando ela cai, ela fica fraca. Então, às vezes, as pessoas se sentem assim, apartadas, se sentem sem aquela seiva, sem aquele líquido, sem esse tônus da vida, porque se sente longe do Criador. Não que Deus esteja longe, Ele está conosco. Nós é que nos afastamos dele. E daí a gente começa a entender que, quando Allan Kardec vai falar sobre o maior adversário do Espiritismo, ele responde: materialismo. A matéria,
o materialismo, o culto à matéria, é o grande adversário do espiritismo. Daí já começa. Então, quando a gente começa a cultuar a matéria e esquece do eu, o espírito, porque nós às vezes brincamos, né? Acho que eu já falei isso aqui, nós temos 24 horas de cada dia nós trabalhamos, às vezes 8 horas, dormimos 8, e às vezes, quase sempre, nós só vamos vir a um tipo de digamos assim, de busca de contato espiritual, 1 hora e meia em cada semana. É pouco. É muito pouco. Porque, às vezes, em casa, no cadinho do lar, nós nos esquecemos de eu espírito. Na hora do perrengue, na hora da dificuldade, na hora da dor, a gente lembra, né, de buscar uma ajuda, mas na hora quando está tudo bem, nós às vezes esquecemos de nos conectar com essa energia, que é a providência divina. Que quando no Sermão do Monte vai se falar que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, não os inquieteis com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal, e vai dizer ali que as aves dos céus, os lírios do campo, todos receberão, né, a sua quantidade, que não nos preocupássemos com isso. E nós, cada dia que essa questão do progresso chega, junto com ele, mesmo que a gente sabe que as duas asas, né, o progresso intelectual e moral, não correm lado a lado, mas a gente sabe que as questões do progresso da humanidade é visível, só que nós não estamos correspondendo à evolução moral necessária ainda. Bem, somando a isso, esse tempo de transição difícil que nós estamos passando, daí já começa a entender que muita gente vai perdendo o sentido da vida. Às vezes tem tudo. Tem saúde, tem beleza, tem dinheiro, tem um emprego, tem uma família. E vemos aquela pessoa desanimada. Sem ânimo, considerando que o ânimo está ligado à própria condição do espírito. Fica sem ânimo, sem vida, e a pessoa desvitaliza. Nos quadros depressivos, porque a depressão vem do termo depremere, que é jogar para baixo, a pessoa vai ficando sem vida, vai ficando sem tônus, vai perdendo o sentido, vai perdendo o gosto pela vida. E quando vai perdendo o gosto, ao mesmo tempo que ao redor dela, parece que nada faz sentido, que a vida está toda cinza, que aí já não vê mais a luz do sol, já se fecha. E nós vemos esses casos em muitos lares. Em muitos lares. Mas aqui a gente não vai entrar nesse viés da psicologia, né, que não é minha área, mas vamos assim ver como que a doutrina espírita pode nos ajudar a nos levantar esse ânimo, a nos lembrar, a nos fazer lembrar que nós somos imortais, que o grande equívoco que aconteceu, que durante muito tempo se confundiu uma existência com uma vida. Falava que a vida era única. E aí a pessoa pensa assim, pô, é uma vida única e eu estou passando por isso, e o outro ali todo, com tudo do bom e do melhor, e eu com minha condição negativa, de sofrimento, quero isso, quero aquilo, não tenho. Então a pessoa se sente mal. Mas entendendo que a vida, olhando no sentido espiritual, ela é única. Porque nós somos imortais. Aí ela é única. Deu para entender? A vida, nesse sentido, ela é única. Composta de inúmeras e inúmeras reencarnações e existências. Daí a gente começa a pensar, nossa, então se a minha existência de hoje, se eu cheguei aqui, é a melhor que eu consegui, a melhor que eu dei conta de fazer, você imagine para trás como é que foi. Porque eu creio aqui que todo mundo sofre, né? Porque eu sofro. Eu passo por dores. Né? Acho que todo mundo passa. Faz parte desse mundo de provas e expiações. Olha o nome do mundo que nós estamos, gente. Prova, expiação. Expiação e prova. Ninguém está aqui, é uma categoria de mundo ainda muito imperfeito. Ou seja, é melhor, ainda em processo evolutivo. Né? Muitos espíritos imperfeitos habitam ainda esse mundo que estamos vivendo. É claro que se vê ao longe ali, né, ou tão perto, o mundo de regeneração, mas isso também não vai mudar tanto. Vai continuar tendo dores,
vai continuar tendo algum tipo de expiação menor, porque a característica do mundo de provas e expiações, olha só que interessante, questão fabulosa, muito bem explicada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 3º, quando vai falar dos mundos, e também vai falar também em O Livro dos Espíritos. Aí vai dizer o seguinte: a característica principal do mundo de provas e expiações é o predomínio da matéria sobre o espírito. Então, nós estamos no lugar certo. A matéria prevalece sobre o espírito. E o mal prevalece sobre o bem. E isso são as características desse mundo. Mas vai chegar um dia que vai melhorar, mas por hora nós estamos passando por essa questão. Daí que quando temos essa visão apenas olhando a nossa dor de hoje, como está, não conseguimos vislumbrar um horizonte ao longe, não conseguimos ver além, porque ficamos paralisados na inércia da nossa vida atual. Bem, e aí a saída para essa questão? Qual seria essa saída? Primeiro, analisar que somos espíritos imortais, mas passa tudo isso pela lei de justiça, amor e caridade. Olha que coisa interessante, que quando nós vamos falar de justiça, no sentido da justeza, nós vamos entender que uma hora tudo vai ficar certo, no seu lugar certo, tudo vai ficar justo. E quando esse amor entra, e quando eu amo, eu começo a amar, eu começo a fazer o bem, aquilo me faz bem. E quanto mais eu amar, quanto mais eu cultivar e vivenciar esse amor vai aplacar essa multidão de dores. Vai tudo isso, o amor cobre a multidão de pecados. Está na carta, na epístola de Pedro, né? Então, esse amor que nós temos ainda em semente, nós temos que fazer com que ele transborde, que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, que é o grande ensinamento de Jesus, é o amor. É o principal ensinamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E quando ele então fala, naquela quinta-feira, antes da crucificação, que ele diz então aos discípulos: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é nessa lei do amor, quando eu começo a olhar, quando eu saio de mim e começo a olhar o outro, esse amor ele vai sendo um lenitivo, um bálsamo. Porque nessa hora que a gente vê que esse mundo nosso, ainda com tantas dores, prevalece o orgulho e o egoísmo, e é justamente esse egoísmo ainda que está latente, enraizado em nós, e esse orgulho que nos impede de ver tal como nós somos, isso ainda é uma amarração que acontece, que eu não consigo me doar para o outro. Francisco de Assis falava: é amando que se é amado. Olha que interessante. É dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Aí, olha só, quem até falou sobre isso um pouco, depois explicando, foi Arthur Valadares, do qual eu gosto muito. Ele estava falando assim, que a propriedade, as coisas da matéria, quando eu tenho a propriedade privada, eu impeço que o outro faça uso daquilo que eu tenho. Então, se eu tenho meu carro, o carro é meu, se eu tenho minha casa, a casa é minha, só vai entrar quem eu deixar, quem eu quiser. Olha que interessante esse raciocínio que Emmanuel traz. Acontece que, com relação às questões do espírito, é o contrário. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu só tenho o que eu dou. Eu só tenho, em relação ao espírito, aquilo que eu dou. Eu só tenho amor se eu der amor. Eu só vou ter paciência se eu for paciente. Eu só vou ter tolerância se eu for tolerante. E aí já começa a entender que vai num patamar completamente diferente daquilo que nós estávamos antes pensando. Então, se com relação à matéria eu vou cercear, eu vou cercar aquela propriedade e impedir que o outro faça uso, com questão do espírito, eu só vou ter aquilo que eu der, que eu doar, que eu dar. Ai, nossa!
Então está na hora de a gente começar a fazer uma coisa. Que aí é que vem a tal da caridade depois, que a gente ainda também não compreende bem, que a primeira caridade a gente faz para a gente mesmo. Porque se eu for dar aquilo que eu tenho, quando eu faço a caridade, o primeiro beneficiado sou eu mesmo. E isso aí não é egoísmo. Quando eu começo a fazer o bem, porque se a caridade é o amor em movimento, quando eu movimento esse amor, quando eu coloco ele para rodar, para ele agir, eu começo a fazer com que essa caridade, ela se coloque plena. E aí eu começo a entender que quanto mais eu fizer o bem ao próximo, é uma conquista do espírito, uma conquista imortal. E daí, as questões da matéria ficam na matéria. As aquisições materiais, com a finitude do corpo, vão ficar na matéria. Daí, quando Jesus fala que a gente colocasse o nosso coração, né, junto com o nosso tesouro, que tesouro é nosso? Aí a gente pergunta, qual é o seu tesouro? Se o tesouro for material, ele vai ficar na matéria. Não é amealhado para o espírito. A questão do espírito é essa conquista imperecível, que nem a traça, nem a ferrugem vão corroer, nem os ladrões vão roubar. Daí eu começo a pensar, nossa, então, se esse caminho da caridade vai trazer Allan Kardec naquele capítulo 15, que é fantástico, fora da caridade não há salvação. Então, se fora da caridade não há salvação, é ele o caminho que vai me fazer que eu me encontre, e que eu me encontrando, eu encontro o outro. Porque na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta conforme se pode descrever ou definir a caridade, conforme entendia Jesus. E os Espíritos respondem para Kardec: benevolência para com todos, para comigo, para com o meu próximo. Indulgência para com a imperfeição alheia. Indulgência para os erros do outro e perdão das ofensas. E aí, quando eu perdoo a mim mesmo, nesse auto-perdão, quando eu perdoo o outro, eu estou colocando essa caridade para movimentar. Daí, gente, esse tripé, justiça, amor e caridade, que é a maior das leis morais, é o caminho seguro para a gente sair dessa situação que, às vezes, nós nos encontramos amarrados nesse turbilhão da vida do cotidiano. Nós temos que sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, ou ao encontro de mim mesma. Basta que a gente analise, estude e coloque em revista a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho vai fazer aquela dissertação espetacular sobre o conhece a ti mesmo. Passar em revista cada dia o bem que fez, o mal que deixou de fazer. Ou se fez tudo aquilo que teria feito em benefício ao próximo, ou se deixou de fazer algum bem. E daí é todo aquele roteiro luminoso, é um projeto de autorreflexão. Então, quando eu me analiso naquilo ali, e eu começo a pensar, nossa, está na hora de fazer algo, botar sentido, porque chega de vidas corridas, vazias. Tem gente que trabalha o dia inteiro, e no final do dia, o que você fez? Não teve uma produção que contentasse, que trouxesse felicidade, que trouxesse plenitude, contentamento. Então, às vezes, é no outro é que nós vamos encontrar essa alegria do prazer do trabalho, serviço, daquele trabalho que a gente trabalha sabendo que a gente fez algo de útil, de bom. E daí, gente, nós temos que começar a nossa vida, colocar sentido nela, botar um gosto, um tempero, porque nós não podemos viver no mundo, passando pelo mundo apenas como autômatos. Nós temos que ser autores da nossa felicidade, construtores de sentido. Então, a cada coisa que a gente for escolher, vir para aqui e para agora, vir para o momento presente, botar atenção plena, focar no que eu estou fazendo, e olhar, eu gostaria que fizesse isso comigo, e o que eu gostaria que fizessem comigo nessa situação. E tem hora, gente, que do lado nosso,
Às vezes, dentro de casa, tem alguém precisando de um abraço, de um carinho, de um aconchego, de uma palavra de acolhimento, uma palavra amiga, não de censura nem de crítica, porque muitas vezes quem está sem sentido por agora não está ali em busca de crítica, está em busca de amor. E a caridade, minha gente, começa em casa. A justiça é em casa, mas a justiça do bem. E daí, o assunto é longo, né? Vocês teriam que buscar depois mais subsídios em outros termos, mas só para a gente entender que está nas nossas mãos essa virada de chave. Está na nossa mão essa escolha melhor. E assim, desejo que vocês tenham um sentido para a vida de vocês. Coloque esse sentido do amor verdadeiro, da caridade viva, dessa caridade que Paulo falava tanto, né? Que se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E é esse amor ardente que nós temos que colocar em nós. Bem, para encerrar, eu vou trazer uma poesia da benfeitora Maria Dolores, que fala bem sobre isso, pegando bem esse processo evolutivo, desse sentido que a gente vai criando, desde os reinos mais simples da existência. A psicografia do Chico, no livro também Maria Dolores, diz ela assim: escuta, alma querida, se alguma preocupação agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, lembra da bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia, das entranhas dos abismos aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares age, serve e confia. Equilibra-se o mundo de polo a polo, sem qualquer atropelo, o verme que aduba o solo, na certeza de que o sol vai aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, ante o sol esfogueante, mas sabe que receberá as bênçãos do orvalho como bendito alimento. Quando o vento balança o tronco forte e a tempestade ruge no caminho, há trovões anunciando coriscos de morte. As aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão ante o aguaceiro turbulento e que a paz virá sobre o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem emitir imprecações em torno quando é levado ao flagelo do forno e dele se transforma em altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, se alguma prova te doa, não desanimes. Segue adiante, porque a paz do Senhor vela sobre toda a criação, por mais pesadas as lutas em que te vejas. Conserva teu coração vestido de tarefas benfazejas, entre os braços amigos da esperança. Guarda sempre os deveres teus e meus, quando possa, trabalha, ajuda, avança, serve e confia em Deus. Muita paz para todos. Pegar a energia aqui também que você deixou. Segurar bem para pegar essa energia gostosa. Mas, ó, eu só tenho a dizer assim, acho que todo mundo está pensando, mas já acabou? Fala mais, a gente está precisando te ouvir. Né? Ficaríamos aqui muito mais tempo e não perceberíamos o andar das horas, de tão bom que foi. Muito, muito obrigada mesmo. A gente está precisando dessa chacoalhada, né, gente? Às vezes a gente fica mesmo nesse comodismo, né? Aperta o botão do automático, vamos fazendo tudo automaticamente, o dia inteiro a mesma coisa, depois a gente vai, dorme, no outro dia a mesma coisa, e a gente esquece do mais importante, que nós precisamos dar sentido às nossas vidas. E só vamos dar sentido quando a gente amar o próximo,
a gente tiver paciência com o próximo, quando nós tivermos um olhar mais bondoso para o nosso irmão, que conosco convive, pode ser no nosso lar, pode ser no nosso trabalho, no nosso condomínio, né? Quando nós tivermos mais paciência, quando cobrarmos menos, quando a gente aprender tudo isso, deixarmos o orgulho, né, e o nosso egoísmo de lado, realmente nós vamos ser mais felizes. Mas para isso, vamos começar a praticar mais, né, no nosso dia a dia, não é verdade? Então, muito obrigada mesmo mais uma vez, Elaine, você é maravilhosa. Vamos lá, dá licença. Temos informes? Oba! A vida em família, agora quinta-feira, né? A terceira quinta-feira do mês, das 20 às 21 horas, e a responsável, a Silvinha e a Valéria, que fazem esse estudo aqui do livro Minha Família, o Mundo e Eu, tá? Então, não percam, quem, né, puder vir, é muito gostoso esse momento aí com Jesus. Nós temos outros momentos na casa também, outras quintas-feiras, temos estudos aos domingos. Então, quem está querendo conhecer mais a casa, se aproximar mais da doutrina, temos vários grupos de estudos, a semana inteirinha nós temos, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar para a gente, perguntar ali na recepção, e estaremos prontos para os informes. Então, ó, aí nós temos no domingo, daqui eu não vejo direito, que eu estou ficando velhinha, cega, né? Então, temos o livro dos Espíritos às 19 horas no domingo, Evangelho segundo o Espiritismo também no mesmo horário, e estudo do livro dos médiuns e série André Luiz. Tudo isso no domingo, 19 horas. Como que é essa história no domingo? No domingo, 17h30, tem um estudo aqui do livro Ceifa de Luz. Aí, termina sempre 18h30, por aí. Temos um tempinho de meia hora para lancharmos essas delícias que eles vendem aqui, e 19 horas começa o estudo. Eu gosto muito do domingo, que eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Eu assisto a palestra e depois participo de um estudo. Mas quem não pode, aí nós temos, ó, na terça-feira, 15 horas, a série Fonte Viva. Na quarta-feira, né, temos a série Humberto de Campos, 8h30 da manhã. Livro dos Espíritos, às 15 horas. Quinta-feira, a série psicológica da Joana de Ângeles, 20 horas. Estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, né? Quinta às 20. Estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, também às 20 horas. Na sexta, ó, série André Luiz, 8 horas da manhã. Livro dos Médiuns e série André Luiz, às 20 horas. Então, temos assim, para quem, né, não tem dia nenhum, não é possível, um desse aí vai dar certo. É só agendar assim, né? Como diz o outro, vamos organizar a nossa agenda? Aí a gente acaba achando o horáriozinho. E, ó, vocês vão amar, tá? É muito gostoso. E essa convivência aqui na FEJAC também é muito boa, né? A gente faz amigos, além de adquirir cada vez mais o conhecimento da doutrina espírita. Acabamos? Acabamos de dia 2. Então, vamos para o nosso momento da oração. Depois temos o passe. Então, fiquem à vontade aqueles que quiserem, né, tomar o passe. Lembrando que vocês já estão sendo contemplados com ele aqui, né? A equipe espiritual já está aqui olhando para cada um de vocês, desde quando vocês entraram. E aí olhou, já aplicou aquele passe especial para que vocês saiam daqui com a energia muito gostosa. Mas, se mesmo assim quiserem o passe na salinha, depois da oração, então. Vamos lá? Isso. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalizar a nossa Divina Mãe, Maria de Nazaré. E ela aqui na frente, abrindo seus braços amorosos,
olhando para cada um de nós, lendo os nossos pensamentos, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, sentindo a energia de cada um aqui presente. E ela vai e nos abraça. E esse abraço é tão cheio de amor, que nos acalma, nos deixa cheio de esperanças, acreditando que tudo vai melhorar, tudo vai passar. Não há dor que perdure. Então vamos sair daqui, depois desse abraço cheio de luz, envolvidos em seu manto de luz, vamos sair daqui com a certeza de que dias melhores virão. Vamos ser acompanhados por Maria até nossos lares. E que os nossos pensamentos sejam todos de agradecimento. Sejam todos positivos, para que esse abraço permaneça dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.